Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Infomana Entrevista. Eu sou Marina Mota, repórter do Infomana em Brasília, e eu converso hoje com o Marcos Pinto, que é secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Bom dia, Marcos. Bom dia, Marina. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar a nossa conversa com um projeto que eu sei que é uma das prioridades desse momento do governo e da equipe econômica, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O governo acabou de tirar a urgência do projeto e ele vai passar por uma comissão especial. Isso corre o risco do projeto atrasar e de não ser votado ainda este ano? Não, Marina, acho que o cronograma foi bem traçado. O presidente Arthur Lira, ex-presidente Arthur Lira, mencionou ontem, traçou um cronograma para votação na Câmara ainda no primeiro semestre. A ideia dele é concluir a votação na Câmara até julho. Isso daria tempo para a gente fazer uma boa discussão no Senado também e aprovar o projeto até o final do ano. O limite para aprovação do projeto é justamente o final deste ano, porque para valer no ano que vem, a Constituição determina que projetos que modifiquem as regras do imposto de renda têm que ser aprovados no ano anterior à sua vigência. A gente acha que tem bastante tempo, não temos preocupação quanto a isso. O senhor considera positiva a escolha do Arthur Lira como relator? Considero muito positiva. A gente, por várias razões. A primeira delas é que o presidente Arthur Lira sempre foi um grande parceiro dos projetos daqui do Ministério da Fazenda, reforma tributária, arcabouço fiscal, as reformas microeconômicas que a gente vem tocando. Ele também demonstrou sempre um compromisso muito grande com responsabilidade fiscal, e como você sabe, esse projeto tem uma dimensão de justiça social, de isentar alguns e tributar mais os que podem mais, mas ele também tem uma dimensão de responsabilidade fiscal. É preciso que toda a isenção seja compensada por uma tributação maior em outras áreas. O presidente Arthur Lira sempre foi muito, muito cioso da responsabilidade fiscal. Além disso, ele já conhece o tema, ele tratou muito de discussões de imposto de renda anteriormente, acho que ele está familiarizado com o tema, acho que é um ótimo interlocutor para o governo nessa discussão. Agora, ele já deu algumas declarações de que manter a isenção, de fato, é inevitável, né? Mas que pode ter ali alguma mudança na questão da compensação. Existe um temor de que essa compensação não seja votada, de que não saia uma compensação? E como que o governo arcaria com este ônus? Então, a gente não tem esse temor, e acho que o presidente Arthur Lira disse o seguinte, como é de esperar, o Congresso Nacional pode mudar as compensações, né? Ele pode mudar a forma como essa compensação vai ser feita. Mas ele enfatizou, e eu acho que todos os parlamentares com que a gente tem conversado também têm seguido essa linha de que tem que haver a compensação, né? Que as contas públicas não se sustentam sem uma compensação adequada. Então, a gente vai ter uma compensação, acho que o Congresso legitimamente vai discutir qual é a melhor forma de fazer essa compensação. Nós fizemos a nossa proposta, o Congresso vai discutir e apresentar suas ponderações sobre isso. E quais as outras propostas, além do que foi no texto do governo, quais as outras propostas que estão na mesa? Entraria ali, por exemplo, como uma possibilidade, taxação de 10% de dividendos? Em que pé que está essa discussão? Olha, foram apresentadas várias propostas, assim, esparsas, assim, nenhuma formalmente. A gente vai estar avaliando todas, mas acho que mais importante nesse momento do que discutir as propostas específicas é discutir os princípios. E acho que os princípios dos quais o governo não pode abrir mão são dois. O primeiro é a responsabilidade fiscal. A compensação tem que existir, ela tem que ser adequada para contrabalancear a isenção. Além disso, outro princípio muito importante é a justiça tributária, né? A gente enviou uma proposta que tributa menos os mais pobres e aumenta a tributação dos mais ricos. E não é nem que essa proposta faz com que os mais ricos paguem mais imposto do que, por exemplo, um trabalhador assalariado. Não. Ela só assegura que eles paguem a mesma coisa que um trabalhador assalariado, eliminando uma injustiça histórica. A gente gostaria que esses dois princípios fossem preservados. Qualquer que seja a compensação, a gente gostaria que o ônus dessa compensação recaia sobre quem tem mais capacidade de pagar. Esse é um dos pressupostos fundamentais também para a gente.
Agora, essa compensação, pelo menos nos moldes que o governo enviou, é taxar os mais ricos, mas taxar pessoas jurídicas, taxar pessoas físicas, né? Exato. Esse projeto de taxação de dividendos, ele poderia acabar afetando empresas e quem tem, por exemplo, investimentos em ações. Então, a gente teve no governo passado uma proposta um pouco nessa linha, de diminuir a tributação da pessoa jurídica e aumentar a tributação da distribuição dos lucros para os sócios, né? Qual que era o problema dessa proposta? O problema dessa proposta é que ela gerava uma perda líquida de arrecadação para o governo e, além disso, ela acabava tributando as distribuições de dividendos a alíquotas bem mais altas, de 15%, enquanto o nosso imposto mínimo só se aplica para quem ganha muito e a alíquota máxima é 10%. Tá? Então, nossa proposta, eu acredito, é mais palatável e mais justa socialmente do que a proposta feita pelo governo anterior. Tem um outro ponto também, que é o seguinte: enquanto no governo anterior se buscava dar um alívio para as empresas, diminuindo a carga tributária do lucro da pessoa jurídica, nós estamos querendo aliviar o trabalhador, que é quem ganha até R$5.000, que está sendo tributado e arcando com a maior parte do esforço financeiro para sustentar o Estado brasileiro. Agora, existe alguma proposta, alguma ideia, algo em estudo para reduzir alíquotas também para a pessoa jurídica? E quando eu digo pessoa jurídica, eu sei que você está colocando o foco no trabalhador e não em grandes empresas. Eu digo para micro e pequenas empresas, para microempreendedores individuais, por exemplo. Então, olha, esses trabalhadores hoje, que trabalham como MEI ou as empresas do Simples, acabam tendo a carga tributária mais favorecida do Brasil. Um microempreendedor individual paga menos imposto que um trabalhador assalariado, bem menos. Então, a gente acha que não tem condições mais de aliviar a carga do MEI ou do Simples, né? A gente acha que esse caminho não é o mais adequado. Além disso, acho que uma coisa importante que a gente precisa entender é que no Brasil, embora as alíquotas, as taxas que estão nas leis, digam que a tributação no Brasil é muito alta, por exemplo, a soma do imposto de renda da pessoa jurídica mais a CSLL é de 34%, na prática essa tributação acaba não acontecendo, porque são tantas as brechas, tantos os benefícios fiscais, tantas as exceções que fazem com que, por exemplo, mesmo uma empresa que está no lucro real, que são as empresas que têm uma carga mais elevada, a tributação real delas, efetiva sobre o lucro apurado, é inferior a 20%, né? Então a gente precisa entender que existe um descompasso muito grande entre a realidade que está nos livros, nas leis, e o que acontece efetivamente na prática no Brasil. Quando a gente olha sobre essa perspectiva, as empresas brasileiras, em termos de imposto de renda, não pagam mais imposto do que a média mundial dos países desenvolvidos. Agora, quando a reforma tributária entrar em vigor, isso também vai reduzir a carga para o trabalhador e para quem ganha menos, já que você tem ali, por exemplo, itens básicos da alimentação e que terão redução de impostos? Sim, a reforma tributária já aprovada vai reduzir bastante a carga tributária das pessoas com menos poder aquisitivo. Por quê? Porque ela vai ter um mecanismo de cashback. Então, as pessoas com renda menor vão receber o seu imposto de volta, tá? Grande parte do imposto de volta. Esse é um dos grandes mecanismos da reforma tributária. Tem também algumas alíquotas mais baixas para determinados serviços que são consumidos prioritariamente pela população de mais baixa renda. Mas é importante a gente entender o seguinte: mesmo com a reforma tributária, o ônus da tributação sobre consumo, que é a tributação que vai ter com os dois impostos que vão substituir o ICMS, o ISS e o PIS e COFINS, ele acaba recaindo proporcionalmente à renda mais sobre os mais pobres. Por quê? Porque eles consomem 100% da sua renda, eles não têm espaço para poupar. Então, eles acabam pagando mais imposto embutido sobre o consumo, sobre os produtos e serviços que consomem do que os mais ricos. Então, isso precisa ser contrabalançado com a tributação sobre a renda, porque é só na tributação sobre a renda que você faz a progressividade. Então, acho que o caminho no futuro para o Brasil, para a gente reduzir ainda mais o ônus dos mais pobres, é reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda, mantendo a carga tributária no atual nível.
Tá, agora eu queria mudar de assunto para um projeto que também o governo deu bastante destaque, né? Que foi o consignado para o trabalhador CLT com carteira assinada. O Sim. balanço de um mês, divulgado agora pelas instituições financeiras, mostram que foram um pouco mais de 10 bilhões de reais de empréstimos. Isso foi abaixo do que era esperado? Na verdade, nos surpreendeu muito. Para Por quê? cima. Para cima. A gente esperava, só para você ter uma ideia, esse produto já existe, o consignado CLT já existe há cerca de 20 anos. A gente reformou o produto. Ao longo de 20 anos, ele acumulou um estoque de 40 bi de empréstimos. A gente fez em pouco mais de um mês, a gente já fez 10 bi. A gente fez tudo isso no aplicativo novo, recém-criado, e com enorme competição entre os bancos. Não é um canal que um banco só participa. A gente tem uma lista de mais de 30 bancos competindo pelos clientes nesse aplicativo. A gente esperava um volume muito menor. Só para você ter uma ideia, o governo esperava fazer em 2 anos, as instituições financeiras esperavam fazer em 2 anos 70 bilhões, cerca de 70 a 100 bilhões. A gente já fez 10 bi só no aplicativo do governo em pouco mais de um mês. Então, a gente está bem acima das expectativas. Agora, isso aí mostra dois lados também, né? Um é que o programa é um sucesso, que muita gente aderiu, mas outro é que a população está se endividando. Sim, mas a gente tem dados que mostram que grande parte, por exemplo, em alguns bancos, os bancos que nos apresentaram dados, eles mostram que mais de 60% dos empréstimos que estão sendo concedidos, portanto, a maioria, são empréstimos que vão para pagar dívidas pré-existentes. Uhum. E a diferença de taxa de juros é muito grande. Hoje um CDC custa cerca de 7% ao mês. O consignado privado, a alíquota está entre 3% e 4%. É muito mais baixa. Então, você tem condições de o trabalhador troca um empréstimo mais caro por um empréstimo mais barato e a prestação dele ficar pela metade. Esse é o nível do que a gente está vendo. Então, a gente acredita muito nesse mecanismo como um mecanismo de redução do endividamento também. Porque o que pesa, no final das contas, no bolso das pessoas? O endividamento, é os taxas de juros, né? É o custo do empréstimo. Não é só repagar o principal, é o custo do empréstimo e a gente está reduzindo bastante esse custo com esse novo produto. Você falou de taxas ali de 3% a 4%. Tem perspectiva de redução ainda maior dessas taxas? Você vai ter taxas menores? Temos sim. Como a gente está dizendo, o produto está começando. É um produto novo, os bancos estão se adaptando a ele, estão percebendo qual é o risco do produto. A população também está começando a entender esse produto. A portabilidade está começando a funcionar agora, só também. Então, a gente acha que esse custo ainda vai cair bastante ao longo do tempo. Na medida em que os bancos ficarem mais confortáveis com o produto, o histórico dos clientes for sendo entendido, a gente vai ter aí uma boa redução de taxa de juros ainda. Tá, agora a gente está falando de empréstimo, de taxas de juros, e aí a gente tem um Banco Central que acaba de elevar mais os juros. E quando você coloca mais dinheiro no mercado, você tem uma tendência ali de aumentar a inflação, e para controlar a inflação, o Banco Central vai aumentar mais os juros. Não se gera aí um círculo vicioso? Não, pelo contrário, o que acaba acontecendo? No curto prazo, esse dinheiro novo na economia pode gerar alguma pressão de demanda que vai ser contida pela política monetária do Banco Central. Mas no longo prazo, o que acontece? À medida que você aumenta o estoque de crédito na economia, você aumenta a eficácia da política monetária. O Banco Central precisa subir menos os juros para ter um impacto igual na demanda. Então, ao longo prazo, os próprios diretores do Banco Central já ressaltaram isso, é que essa política estrutural ela vai beneficiar a política monetária. Ela vai fazer com que o Banco Central possa trabalhar possa subir menos os juros para ter o mesmo impacto na demanda que ele gostaria de ter para reduzir a inflação. Quando a gente está falando em longo prazo, a gente está falando o quê? Em alguns meses, né? Eu acho que é uma questão de 1, 2 anos, você já vai ter a subida do estoque, e aí você vai ter, com isso, um impacto benéfico na política monetária.
Tá. Marcos, em relação à taxação das Big Techs, sei que existe uma proposta em andamento no Ministério da Fazenda que estudando isso. Como é que está em que pé que está essa proposta? Olha, a gente divulgou ano passado para a sociedade um estudo com as nossas recomendações. E basicamente nossas recomendações são, olha, o direito concorrencial tradicional não está dando conta de lidar com esse fenômeno das Big Techs. A gente tem empresas muito grandes que exercem influência sobre diversos mercados e elas estão capturando todo o ganho de produtividade que essa revolução tecnológica trouxe e muitas vezes usando essa posição dominante que elas têm para obter vantagens ou cobrar preços acima dos preços concorrenciais, né? Então, precisa haver uma intervenção, precisa haver uma ação do governo, não para limitar preço, nada disso, mas para promover competição. Esse é o objetivo. Então, nossa recomendação nesse estudo foi que dá mais poderes ao CAD, que é o órgão de defesa da concorrência no Brasil, para que ele possa tomar medidas específicas com relação às Big Techs para aumentar a competição, né? E aí, depois desse estudo, a gente transformou isso num projeto de lei que hoje está em discussão final na Casa Civil do governo, junto com os outros ministérios que estão envolvidos, e a gente espera ainda esse semestre enviar o projeto para o Congresso. Já tem uma previsão para isso? A gente acha que nesse semestre ainda, até antes do final do semestre, a gente envia o projeto para o Congresso Nacional. Tá, sobre outro projeto, que é a garantia de PIX, né, para as micro e pequenas empresas. Uhum. E esse, como que ele já existe algo formulado ou ainda é uma ideia? Não, a gente tem a formatação do programa, a gente já tem, que é basicamente você permitir que o microempreendedor use o fluxo de recebíveis do PIX dele para se financiar, então ele usa aquilo como garantia do financiamento. Isso vai funcionar automaticamente, então ele, ao tomar o dinheiro emprestado, ele vai estar antecipando esse fluxo, e aí quando ele receber os PIX, o dinheiro já vai ser distribuído para ele e para o financiador, conforme as regras que ele concordar com o financiador. O produto está formatado. Agora a gente tem um processo de desenvolvimento de tecnologia da informação que está na esteira do PIX, do Banco Central. O Banco Central tem vários produtos que estão sendo desenvolvidos no PIX. Tem o PIX parcelado, tem esse produto do PIX garantia. Então, isso tudo está na esteira de desenvolvimento do Banco Central. É um projeto de tecnologia da informação, demora um tempo. O que o Banco Central nos informou é que o período de desenvolvimento vai ser ao longo desse ano para que ele esteja implementado no ano que vem. Isso depende de projeto de lei também, ou isso só depende do Banco Central ter a tecnologia disponível? Isso só depende de regulamentação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional e da tecnologia disponível. Não precisa de lei. Tá, eu te pergunto isso porque a gente está falando aqui de diversos projetos e projetos que dependem de tramitação e de andamento no Congresso. E o Congresso vive, de certa forma, hoje um ambiente conflagrado. Tem um grupo ali que demanda uma lei de anistia, que promete fazer obstruções, que não votar projetos do governo. Uma agenda tão dependente, você tem que uma agenda tão dependente do Congresso, ela acaba sendo prejudicada por esse clima político? Olha, eu tenho trabalhado com o Congresso Nacional desde o começo desse mandato do presidente Lula e a gente tem conseguido aprovar a nossa agenda aqui da Secretaria de Reformas Econômicas e do Ministério da Fazenda em geral. E a gente tem procurado perseguir e convencer os congressistas de que a gente está perseguindo uma agenda de Estado e não de governo. Que a gente está fazendo reformas estruturais que vão ser importantes para o país, não só para esse governo, mas para o longo prazo. E esse argumento tem sido bem recebido. E os congressistas têm nos ajudado a avançar na agenda. A gente já fez uma reforma ampla no setor de seguros. A gente aprovou o marco das garantias, que era um projeto do governo anterior, foi enviado no governo anterior, e esse governo encampou e conseguiu a aprovação. A gente aprovou o pé de meia, o desenrola, e acredito que a gente vai conseguir aprovar os outros projetos que a gente está tocando na agenda. Assim, a isenção até R$5.000,
A própria lei do crédito, a medida provisória do crédito consignado CLT também ainda não foi aprovado. A gente acredita que o Congresso vai ser sensível a esses projetos que são pouco polêmicos, que têm um apelo amplo para a população, e a gente não vê o Congresso se opondo a eles, não. Você acredita que esse ano, a gente já está quase na metade do ano, e o próximo ano é um ano eleitoral, então a agenda do Congresso também fica o cronograma ali fica mais apertado, mas que dá tempo para o governo entregar isso? Eu acredito que sim, acho que a gente tem tempo para aprovar. A gente já vem tratando alguns projetos, por exemplo, eu trato aqui de uma reforma microeconômica reformas microeconômicas que tem vários projetos em tramitação. A gente enviou 8 projetos de reformas de longo prazo para o Congresso nesses 2 anos, já aprovamos 3. Faltam 5, e mesmo esses 5 já tiveram andamentos. Alguns foram aprovados na Câmara, outros no Senado. A gente está confiante que a gente vai conseguir até o final desse ano aprovar, se não todos, a esmagadora maioria desses projetos, assim como desses projetos de maior impacto que a gente está discutindo agora, como o imposto de renda e o crédito do trabalhador. Hoje, o que você apontaria como prioridades da tua secretaria? São esses 2 projetos, o imposto de renda e o crédito do trabalhador? Eu diria que esses são as 2 principais prioridades. A gente gostaria ainda de aprovar os 5 outros projetos que são da agenda de reformas microeconômicas. Eles são menos polêmicos, que a gente precisa aí mais espaço na agenda legislativa. Essa é uma luta que a gente sempre tem para esses projetos de longo prazo, mas a gente está conseguindo esse espaço e a gente acha que vai aprová-los também. Agora, principalmente em relação a esses 2 projetos que a gente falou como prioritários, qual o impacto que se espera com a aprovação desses projetos no todo da economia? Olha, o impacto é muito grande, né? O crédito ao trabalhador, a gente está falando de um volume de recursos significativo, 10 bilhões já entraram na economia, e agora o ritmo deve aumentar, porque no primeiro mês de vigência do programa, ele só valia no aplicativo do governo. Agora, qualquer banco ou financeira pode ofertar esse produto nos seus próprios aplicativos ou na sua rede de atendimento, então o programa deve deslanchar ainda mais. As estimativas não são do governo, são de mercado, falam do impacto de 0,3% a 0,6% no PIB só do crédito ao trabalhador, né? Com o imposto de renda, a isenção e o benefício para quem ganha de 5 a 7 mil reais vão injetar cerca de 25 bilhões na economia no que vem. Parte disso vai ser retirado da economia na tributação dos mais ricos, mas como os mais pobres têm uma propensão a consumir maior, deve ter um impacto na demanda agregada também. Então, esses 2 projetos são projetos de grande impacto para a economia, e mais do que isso, são 2 projetos de grande impacto para os cidadãos. Por quê? Hoje o cidadão que pega um empréstimo, que está pagando uma prestação de 200, 300 reais no seu crédito, no seu CDC, vai pagar uma prestação de 100, 150 reais. É uma mudança muito grande. E, além disso, para alguém que ganha entre 4 e 5 mil reais, por exemplo, a isenção do imposto de renda dá quase mais um salário para ele ao longo do ano, é quase um salário anual. Então, a gente está falando de dois projetos que têm impacto muito grande no agregado da economia, mas também 2 projetos que têm impacto muito grande para as pessoas. Agora, eu já te fiz essa pergunta, mas se você repetiu, eu vou insistir com isso, né? Que parte do projeto, ou a premissa do projeto, para ele funcionar, é a tributação dos mais ricos. O Congresso dá ali garantia de que a primeira parte do Congresso do projeto está ok, a isenção até 5 mil reais, ela vai ser votada. Mas não dá garantia da segunda parte, da tributação dos mais ricos. Como é que se resolve essa equação? Olha, eu tenho sentido, na medida que a gente foi explicando isso para o Congresso, o nível de apoio à tributação dos mais ricos também aumentou. E foi muito interessante a gente entender o que a população pensa do assunto, né? Porque o Congresso é a casa do povo, ele reflete a opinião da população em alguma medida, né? Deveria ser assim na democracia. E a população aprova a tributação mínima dos mais ricos em percentuais maiores do que aprova a isenção. É impressionante a gente ver isso. Por quê? Porque é uma medida de justiça. Hoje você tem um assalariado pagando 27,5%, enquanto o mais rico paga... Saiu uma reportagem esses dias divulgando que as pessoas que ganham mais de 1 bilhão, não é 1 milhão, é 1 bilhão,
tem uma alíquota efetiva de 1,5%. E aí você vê isso, o trabalhador olha isso, fala, olha, tem um bilionário que recebeu 1 bilhão num ano, pagou 1,5% de imposto de renda, e do outro lado estou eu aqui pagando 27,5%. Isso é justo? Né? Essa injustiça é muito impopular, corrigi-la é muito popular, e a gente tem sentido o Congresso cada vez mais pegando carona nisso e entendendo, olha, aqui tem um tema popular que a gente devia dar seguimento. Você está contando aí com essa acessibilidade do Congresso para um tema que atinge a opinião pública. Exato. Agora, não sendo isso, qual outra proposta que estaria na mesa para fazer essa compensação? Então, nós não temos proposta alternativa. A gente está disposto a discutir as propostas que venham do Congresso. O que a gente está sentindo, o clima que a gente está sentindo é que o Congresso quer manter o modelo, talvez suavizá-lo e melhorá-lo. É isso que a gente está sentindo. E se a gente conseguir fazer isso com responsabilidade fiscal, sem que a compensação não seja prejudicada, a gente vai fazer. Esse é o caminho. Acho que esse é o caminho da democracia. E acho que a forma como vai se dar a discussão na Câmara também vai ser muito interessante. Porque tem várias formas de você fazer progressividade no imposto de renda, tem várias formas de você tributar os mais ricos. Tem vários níveis, várias alíquotas. Eu acho que os diferentes partidos, os diferentes ramos da sociedade vão apresentar as suas propostas, né? A gente acha que a gente apresentou uma proposta equilibrada, uma proposta razoável, mas certamente vão surgir propostas querendo aumentar ainda mais a tributação dos mais ricos e propostas que vão querer talvez aliviar um pouco essa tributação, vou torná-la ou modificar a forma como ela é feita. E aí é o papel do Congresso, né, de intermediar essas demandas da sociedade. Então, eu não vejo lugar melhor para isso ser discutido do que no Congresso Nacional. Acho que os vários pontos de vista vão aparecer ali, o debate vai ser feito às claras e a população vai poder observar e avaliar se o caminho adotado foi correto ou não. Você está otimista? Eu estou muito otimista. Eu vi no começo, quando o projeto foi enviado, a imprensa um pouco cética com relação à compensação, o mercado também. Eu acho que esse ceticismo se dissipou desde então. E eu acho que foi muito importante a gente ter explicado o projeto, à medida que o projeto vai sendo entendido. Não é que a gente está criando uma nova alíquota de 35% para alguém que seja mais rico. Não, a gente está simplesmente exigindo que os mais ricos paguem no mínimo 10%, podendo descontar todo o imposto que já paga. Se ele já paga 10%, ele não vai pagar um centavo a mais. Então, é uma proposta muito razoável e é muito difícil, eu acredito, sensível como o Congresso é à justiça social, ser contra essa proposta, né? Essa é a bala de prata, assim. Você considera que na tua gestão, se for aprovado, você considera que foi uma gestão de sucesso? Olha, a gente já fez muita coisa bacana aqui na Secretaria. A gente começou com o Pé de Meia aqui, que eu acho que é um dos programas mais interessantes. É o meu programa favorito no governo federal, que é um programa que dá bolsas e uma poupança para os alunos permanecerem no ensino médio, e mais do que isso, dá uma poupança para eles começarem a vida adulta com um mínimo de dignidade, com um pé de meia mesmo, para concluir o ensino médio, poder mudar de cidade, se passar no vestibular na outra cidade, poder montar um pequeno negócio. Então, acho que é um programa que reduz a evasão escolar, que promove igualdade de oportunidades. Esse projeto a gente começou e terminou aqui na Secretaria, acho que muito importante. A gente fez o Desenrola, que foi um processo de grande sucesso. A gente renegociou no Desenrola mais de 50 bilhões de reais de dívida, gastando menos de 2 bilhões de reais de dinheiro público. Com mecanismo de leilão, com mecanismo de participação no mercado, que foi muito interessante. E agora a gente tem mais esses 2 projetos que a gente gostaria de concluir, tanto o crédito ao trabalhador, que ainda precisa da aprovação no Congresso, e o imposto de renda, que certamente é um projeto que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, mas ele tem um outro aspecto que eu também acho muito relevante.
é a primeira vez que no Brasil a gente está fazendo de verdade essa discussão de justiça tributária. O sistema tributário brasileiro é extremamente regressivo. Quem ganha mais hoje paga menos do que quem ganha menos. Isso é totalmente contrário ao que diz a própria Constituição. A Constituição diz que o imposto de renda tem que ser progressivo. E é a primeira vez, não surpreendentemente, num governo de esquerda, que esse debate está sendo feito de forma aberta com a sociedade. Só voltando aqui à questão do pé de meia, já que você disse que é o seu programa preferido, ele chegou ali a ser embargado pelo Tribunal de Contas, depois foi liberado, mas ainda existe uma pendência orçamentária para o projeto que o governo precisa resolver no Congresso. Como que essa questão orçamentária vai ser resolvida? Olha, o governo deve enviar um projeto com suplementação para o pé de meia esse ano. O que falta para colocar no orçamento desse ano é um volume não tão relevante assim, algo de 2 bilhões de reais. E tem toda a questão do ano seguinte. O governo já se comprometeu no orçamento de 2026, o programa está inteiramente dentro do orçamento. Então, acho que o caminho está dado, está organizado para a gente colocar, para a gente blindar, eu diria assim, o pé de meia, para que as pessoas, os beneficiários do programa não tenham nenhuma dúvida de que vão continuar recebendo os recursos. Marcos, tem mais, a gente falou aqui de diversos projetos, a Secretaria, tem mais algo novo que vocês estão pensando, que estão em andamento, que você gostaria de adiantar aqui para a gente? Não, acho que agora é a hora de assegurar que os projetos que foram colocados na rua sejam executados. A gente ainda tem mais um grande projeto para enviar para o Congresso, que é o projeto da regulação concorrencial das Big Techs, que a gente mencionou, mas fora isso, acho que agora é assegurar que todos esses projetos sejam executados. E aqui, na Secretaria, ela chama Secretaria de Reformas Econômicas por uma boa razão. Aqui a gente trabalha mesmo como construtor, como pedreiro. A gente quer executar a reforma, a gente não quer só formular as reformas, as propostas. Então, a gente tem trabalhado desde a formulação até a implementação. E é importante, a gente agora, a fase de formulação está se encerrando, praticamente já se encerrou, agora a gente precisa terminar a fase de implementação para que a gente termine esse mandato do presidente Lula com todos os projetos entregues. Eu te agradeço muito a entrevista, a participação aqui no nosso programa Infomania Entrevista. Foi um prazer, muito obrigado por ter me convidado. Obrigada, Mar.